pessoal, boa noite. Boa noite. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo estejam sempre a nos envolver. Com muito prazer, né? Estamos aqui hoje, nessa tarde de primavera, após as chuvoradas que interditaram a quinta, para dar sequência ao nosso trabalho e cumprimentar a todos vocês e todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Pela rede, pela internet. E vamos conversar hoje sobre a questão do cuidado do espírito e cuidado do corpo. É impressionante, né? Esta afirmação, cuidar do espírito e cuidar do corpo. Deveria ser o contrário, né? Precisaríamos cuidar veementemente de nós como espírito e, consequentemente, o corpo estaria preservado. Mas será que isso não é muito, Antônio? Não é não. Quando Kardec nos fala que existe doentes e não doenças, nós vamos, às vezes, inicialmente, isso é um absurdo. Quem é que vai adoecer por querer? Quem? Ninguém. Mas quando ele afirma que existe doentes e não doenças, é exatamente as causas das nossas doenças residem nas nossas atitudes. Acabou. E nós vamos ver isso aqui, se procede ou não. Eu vou passar para o lado de Bela, ficar aqui ao lado de Bela, né? Perguntou a você? Não. Tá bom. A imagem que tem aqui, tem uma questão de microfone aqui? Não, pode falar. Deixa eu ligar, se não está ligado. Pronto, agora. A imagem, né, que nós temos aqui, é a imagem de um ambiente onde, ao fundo, uma imagem da Virgem Maria, várias pessoas distribuídas em macas, recebendo a assistência. Nós podemos observar, né? E o que é que predomina no aspecto material. Todavia, o aspecto material é a consequência de um efeito. A consequência de um efeito que reside em uma causa. Então, nós vamos observar, olha, fluxos de energias, né? Aqui sendo espargido pelo ambiente. Então, nós temos a predominância de nos preocupar sempre com o corpo. Isso a um ponto de desenvolvermos o que nós estamos vendo aí, né? O narcisismo desenfreado, cuidar do corpo, devemos sim. Mas de que maneira nós estamos cuidando do corpo, né? É preciso que nós, antes de tudo, olha, tenhamos a consciência disso aqui. A Constituição humana. Quando nós falamos da Constituição humana, nós estamos falando do ser integral. Nós. E que ser integral é esse? É a criatura humana, ó, restrita a esse arcabouço? Claro que não. Nós vamos, antes de tudo, compreender que essa Constituição humana, ela tem como ponto de partida, como esse agente causador, ó, espírito. Esse espírito, ou seja, nós como espírito, para chegarmos até este ponto material, é necessário vários mecanismos, né, que Deus nos propicia.
E o mecanismo primordial para que o espírito possa atuar no mundo físico, como nós estamos atuando, é isso aqui. O perispírito, que são as nossas energias imortais, ó, que irão nos acompanhar vida fora. O espírito, nesse momento, ele é o elemento primordial. É o ser criado por Deus. Pai e mãe não criam o espírito de ninguém. De ninguém. Nós, como espíritos, somos criados pelas mãos de Deus, simples e ignorantes. Na hora que nós precisamos buscar a condição humana, é necessário que tenhamos isso aqui, ó, perispírito, que são as nossas energias imortais. O espírito, nós como espírito, sem o corpo físico e sem o perispírito, não atuamos no mundo físico. Qualquer espírito, para atingir o mundo físico, quer de modo corpóreo ou até fora do corpo físico, ele tem que estar lá com as suas energias perispirituais, porque elas irão se conectar a outras energias. Quando ele não tem essas energias, ele é um ser que não vai agir no mundo físico. Porque o que é o mundo físico? Matéria. Matéria. E sendo matéria, o espírito não é matéria. O espírito é um ser imaterial. Por isso, olha que ele precisa dessas energias sutis, que é matéria, tão quanto o corpo físico, mas ela se apresenta de uma outra maneira, ou seja, em uma estrutura atômico-molecular diferente dessa daqui. A matéria é a mesma. A matéria é a mesma. Exemplo, para poder ficar explicado. Quando eu tenho água de beber, eu tenho ali H2O. Não é isso? Mas se eu acrescentar mais um hidrogêniozinho, ficar H2O2. Já mudou toda a configuração da estrutura atômico-molecular da água. Aí eu pergunto, quem bebe água oxigenada? Alguém bebe? Mas a água potável nós bebemos. Porque a mesma água só altera a estrutura atômico-molecular. Assim é o corpo físico em relação a isso aqui. A matéria é a mesma. Porém, aqui a estrutura atômico-molecular é diferente daqui. Os átomos estão organizados em outro patamar espacial. Aqui, essa matéria, nessa estrutura, ela é sutil, é como gás, ó, volátil. Aqui não, ela é densa, palpável, ponderável. Aqui também eu posso medir, posso pesar, mas os mecanismos serão bem diferentes de eu subir numa balança. Aqui eu subo numa balança e boto no está pesado. Pego a fita métrica e meço. Porque a matéria está aí, olha, em um estado adequado para esse princípio, é o princípio sólido da matéria. Então aqui está, sendo que esse ser que pensa, ele age sobre esta matéria, que são as suas energias perispirituais. Vamos olhar, nós olhamos sempre como este ser monumental. Quando o espírito chega ao ponto de buscar a existência física, o que é a existência física? O que nós estamos fazendo aqui? O processo encarnatório que ocorre lá em algum momento, depois as reencarnações que nós estamos submetidos como espíritos imortais, e que tem a finalidade reencarnatória, não é nada disso que muitas vezes está o povo aí falando, eu gostaria tanto de saber quem eu fui, eu não queira saber não, porque pode dar problema, entendeu? Você pode se deparar com uma coisa não muito agradável. E o momento reencarnatório, ele é significativo para o espírito, porque ali está o marco da sua busca na direção de um processo educativo.
E é quando o espírito busca a existência física, então, olha, papai e mamãe nos oferecem um corpo físico através da obra magnífica da concepção. Aqui está, olha, a constituição humana: espírito, perispírito e corpo físico. Isso somos nós, pessoal. Isso somos nós. Então, nós precisamos estar atentos das nossas responsabilidades no contexto da vida. Porque aqui está a criatura na sua marcante oportunidade de existência e sobrevivência como espírito. Isso aqui mostra, olha, que a morte não acaba com ninguém. A morte é uma grande transformação para quem quer que seja. Não adianta desejar a morte do seu desafeto, porque não vai resolver o problema. Ao contrário, pode complicar mais, hein? Ele fora do corpo físico pode ser monumental para atingir os objetivos e intentos funestos que ele deseja, tão quanto aquele que ficou aqui encarnado. Olha, sintonias e sintonias, e a coisa vai acontecer às vezes drasticamente. Então nós precisamos ver que esta constituição é a constituição de cada um de nós. Essa constituição nos leva, olha, a conhecer o ser humano. O ser humano. O ser humano, ele, em toda a sua plenitude, olha, como nós vimos, quem é o ser humano? O espírito, com as suas energias imortais, que é o seu perispírito, ocupando o corpo físico, que é o nosso santuário. Né? O corpo físico é o santuário dado por Deus, através do mecanismo da concepção, para nós cumprirmos os desígnios divinos, para que nós possamos cumprir a primícia da reeducação na trajetória evolutiva da vida. E aqui está, né, esta dualidade, espírito na sua essência, as nossas energias imortais e o corpo físico. Então, é o ser humano que é o princípio inteligente do universo, devidamente individualizado. Onde é que está a individualidade do espírito? No seu perispírito. Então, olha, devidamente individualizado. Quando ele chega ao corpo físico, ele vai adquirir um arcabouço, um santuário monumental para ele cumprir os desígnios divinos na face da terra, que é o que? Esse arcabouço formado por um agrupamento de energias, assim é o nosso corpo físico, energias em diferentes níveis de vibrações, porque o espírito se liga ao corpo físico pelo perispírito, que é a energia sutil. A energia sutil se ligando à energia mais densa, palpável e ponderável, que é do corpo físico. Então aqui, olha, está o agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações que corresponde ao corpo físico, perispírito e corpo físico. Porque o espírito não é energia, o espírito é um ser material e a energia é matéria. Conhecendo a constituição humana, que ela nos leva ao ser humano propriamente dito, nos vem então o conhecimento específico do espírito. Como a constituição humana acontece, porque nós somos esse ser humano portador de todas essas condições que aqui acabamos de citar. É simples, não é? Porque olha, o espírito é o princípio inteligente do universo. Nós, não é o meu espírito, hein? Ah, porque o meu espírito fez isso, o meu espírito vai fazer aquilo. Não. Eu espírito. Eu espírito. Quem é que pensa? Eu. E quem é que pensa? O espírito. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo, é quem detém os atributos. Por isso é que nós nos diferenciamos dos outros seres, pessoal. Quem que não tem um cachorrinho aí de estimação? Acho que a grande maioria todo mundo tem, né?
Um gatinho de estimação é bela. É bela. Então, observem uma coisa. O que nos distingue desses outros seres é exatamente isso aqui, olha. Porque o princípio inteligente do universo já está dizendo, é aqui onde se manifesta a inteligência. Então, onde nós encontramos a manifestação de inteligência, aí está o quê? A presença do Espírito. Isso é tão importante que às vezes tem aqueles que chegam e dizem assim, não acredito em nada graças a Deus. Eu digo, olha, é um bom sinal. Correto? Você não acredita em nada graças a Deus. E ainda bem que acrescentar esse negócio de espírito, isso não existe. E eu costumo sempre perguntar a essas pessoas, espírito não existe? Não. Como é que você me prova que o espírito não existe? E aí, não tem resposta. Porque para eu afirmar que o espírito não existe, eu preciso conhecer porque ele não existe, correto? Então eu sempre faço o contraponto mostrando de que o espírito existe. Desde que aquele que está dizendo que o espírito não existe, ele não conhece o conceito de espírito. E o conceito de espírito é exatamente esse aqui. E diz muita coisa. Princípio inteligente do universo. Todavia, é o espírito que detém os atributos que vai diferenciar dos outros seres. Por isso que o homem está acima dos outros seres. Os atributos da inteligência. Qual é o gatinho que desenvolve um cálculo matemático? Até hoje eu não vi, né? Qual é o cachorrinho que elabora um princípio de um conceito filosófico? Ainda não vi. Correto? Porque são seres que fazem parte da obra da criação dentro de uma escala zoológica adequada. E o homem, olha, está acima deles. Não para trucidá-los, como nós estamos vendo aí, mas para manter a harmonia e o equilíbrio na obra da criação. Por isso é que o homem, ele se supera em relação aos outros seres. Ele tem os atributos. Ele pensa, ele tem vontade, age, ele tem livre-arbítrio. Por isso é que ele responde pelos seus atos. Todos nós respondemos pelos nossos atos por causa dos nossos atributos. É a grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento que Deus proporcionou à criatura humana. É onde nós vamos ver a presença de Deus, a sua justiça, a sua perfeição, o seu amor para com o Espírito, que é a sua grande obra. O Espírito é obra de Deus. E aí ele dá, em contrapartida, o que? Os atributos, para que nós saiamos da condição de simples ignorantes à situação mais expressiva, ou seja, sair do átomo para o arcanjo. E como é que nós saímos? Desenvolvendo os nossos atributos, as nossas capacidades intelectivas, as nossas capacidades morais. E é o Espírito, esse princípio inteligente do universo, detendo os atributos, que realiza tudo isso, que é o caso nosso. Consequentemente, se nós assim procedemos, né, temos esta oportunidade, nós somos responsáveis por todo o mecanismo desses nossos atributos, né, do pensamento, da vontade, do livre-arbítrio. Né? E a ação do pensamento é um dos grandes problemas da criatura humana. Que tal? É como já dizia René Descartes lá atrás, quando ele disse, penso, logo existo. Tá? É uma característica das nossas capacidades, das nossas individualidades. E nós vamos ver, olha, que a ação do pensamento é marcante no contexto de tudo aquilo que nós às vezes elaboramos, que nós geramos, olha. Porque o pensamento, ele agindo
sobre a plasticidade do perispírito, aquela energia sutil que nos acompanha a vida fora, como nós vimos lá na constituição humana, espírito, perispírito, corpo físico. Então, o pensamento agindo sobre a plasticidade do perispírito, nós estamos agora com os nossos pensamentos, com as nossas reflexões, agindo em nosso perispírito. Se todo mundo aqui tivesse a mediunidade de evidência, iria ver como cada um está se apresentando nesse exato momento. Como tem gente, olha, totalmente longe daqui, viajando porque alguma coisa lhe tocou em relação ao que está se falando aqui. É o quê? É o pensamento agindo sobre a plasticidade do nosso perispírito. E quando assim ocorre, quando o pensamento age sobre essa plasticidade, cria diversos níveis energéticos denominados corpos fluídicos. É onde entra aí aquela afirmação de Kardec: existe doentes e não doenças. Porque olha, se eu estou pensando uma coisa boa, qual é a plasticidade? O que é que vai plasmar no meu perispírito? Uma coisa boa. Mas se eu estou aqui com um pensamento maléfico, um pensamento de ódio, um pensamento de rancor, e isso constantemente, o que é que eu estou fazendo? Plasticidade sendo violentada pelas nossas atitudes de pensamento. E aí nós criamos o quê? Os níveis energéticos das mais variadas ordens. E esses níveis energéticos tanto atingem a nós, principalmente, como alguém que sintoniza com eles. Aí é que entra o grande problema das doenças. Aí é que está o desenvolvimento das patologias, dos adoecimentos gratuitos da noite para o dia. Essa ação do pensamento, agindo na plasticidade do nosso perispírito e criando esses níveis de energias das mais variadas ordens, que são denominados de corpos fluídicos, vai criar lá no nosso perispírito situações como duplo etéreo. Duplo etéreo, a turma gosta muito, eu digo que tudo é perispírito. Tudo é perispírito. Mas quando se fala do duplo etéreo, está se falando de um campo vibratório do perispírito, como ele se manifesta. Esse duplo etéreo nós vamos ver como ele se apresenta. Aí nós vamos observar que outro nível de energia, como corpo fluídico, é o campo mental de cada um de nós. Quando nós estamos falando de mente, nós estamos falando da sede da manifestação do ser que pensa. Quem é o ser que pensa? Nós, como espírito. Então, os nossos processos mentais, eles, olha, estão aqui no campo mental. É um nível energético, é um dos nossos corpos fluídicos. Nós vamos ver aqui, olha, o corpo astral. Tudo isso aqui, pessoal, em resumo, é o perispírito. O perispírito sofrendo essas vibrações energéticas e que ele se apresenta dessas mais variadas formas. E isso nos remete, olha, a uma situação peculiar. Porque quando nós temos aí o pensamento agindo, ele gera esses níveis energéticos, que são os corpos fluídicos, e isso vai se refletir diretamente no nosso corpo físico. Por quê? O que é o perispírito? O perispírito é o instrumento que liga o espírito ao corpo físico. Se eu tenho vontade, quem tem vontade sou eu como espírito.
a minha vontade de apertar aqui a luzinha. Pronto, aqui. Meu pensamento, minha vontade de apertar a luzinha. Mas isso é o quê? Monumental. Essa vontade se projetou sobre o meu perispírito e o perispírito aciona o meu mecanismo, olha, anatômico, fisiológico, que é o corpo físico, e ó, aí. É assim. Dessa mesma forma, se eu aciono o meu pensamento em relação a uma mazela qualquer, a uma desorganização qualquer, vai refletir no meu corpo físico pela ação do perispírito. É onde nós começamos a adoecer constantemente e ninguém se toca com isso. O duplo etéreo é exatamente, olha, toda essa situação que se apresenta aqui no nosso corpo físico. Tudo é perispírito, hein, pessoal? Mas conforme os nossos pensamentos, o perispírito se apresenta em nível vibratório. Aí o duplo etéreo, ele corresponde, olha, a todo esse centro de força, né? O chakra, frontal, o coronário, o gástrico, está tudo aqui. Então, se eu desenvolvo ações, vamos dizer assim, que agride o meu patrimônio físico, vamos dizer, o álcool, o fumo, eu estou simplesmente impregnando, porque ninguém acende um cigarro ou toma um copo de cerveja sem antes ter a vontade, né? Essa vontade foi adicionada porque pensamento, vou tomar uma cerveja para refrescar, não é assim? Geralmente é assim, é desculpa, né? Vou acender um cigarro para poder esclarecer as ideias. Pensamento. O pensamento foi acionado, a vontade impregnou e o meu mecanismo fisiológico atendeu. Só que isso constantemente eu vou trazer danos a certas regiões do corpo, porque isso está sendo, olha, em doses homeopáticas, todo dia, toda hora, sendo colocado. E assim começam as nossas desorganizações de origem patológica, né? É como um movimento. Tem pessoas que dizem assim, movimentar é bom, movimentar é ótimo. É ótimo. Movimentar, eu digo que tudo está em movimento. Tudo. O que nós pensávamos, essa cadeira tem movimento aí, pessoal. Essa cadeira tem movimento. Por incrível que pareça, está em movimento. Quando nós partimos para analisar o seu contexto de constituição material. Então, o movimento, nós falamos, é importante, mas ele precisa ser muito bem olhado, ele precisa ser sempre bem buscado, porque um movimento constante e inadequado se torna em doença. É o que nós falamos, é a cinesiopatologia. O cinésio, o movimento, patologia, a doença. É o movimento provocando doença. Isso nós vamos observar muito nos esforços repetitivos, não é? Nas atividades de academia com sobrecargas em determinadas estruturas. O movimento, então faz mal. Não é que o movimento faz mal. Tudo aquilo que nós não sabemos conduzir vai nos prejudicar em excesso. Então, aí nós temos aí esse duplo etéreo que vai refletir todo esse contexto aqui, os plexos, os chakras, o campo de força. Nós vamos ver esse campo mental, olha que fúria, olha que ansiedade, olha que desorganização. Está onde? É exatamente a indisciplina naquilo que nós não sabemos utilizar para coordenar os nossos pensamentos. Porque aqui, o campo mental serve para pensar. E nós, o que é que estamos vivendo? Um movimento anarquizado
de posição aleatória das nossas atitudes. Está todo mundo correndo atrás, está todo mundo buscando eu não sei o quê. Não sei o quê. Isso está ao nosso lado. Essa semana mesmo, eu com uma pessoa minha, estava tirando umas coisas do carro e a pessoa me dê de calma. Não foi sério. Aí me dê, eu digo, não é bem assim, calma. Precisamos medir o comportamento nosso em relação à vida. E olha, esse campo mental, ele está sendo minado por uma série de fatores. As desorganizações emocionais, psíquicas que nós estamos aí enfrentando, que estamos criando aleatoriamente, sem razão nenhuma, quando não paramos para refletir, ponderar, apaziguar, saber renunciar, saber que um passo tem que ser seguido ao outro, adequadamente, para que nós não tropecemos. Assim é o mecanismo da vida, nem tanto nem tão pouco. Nós vamos ver, olha, que esse corpo astral, ele nos traz, dentro da vibração do perispírito, a manifestação das emoções. Nós estamos vivendo emoções e comoções ao mesmo tempo, a todo instante, porque não estamos dando devido equilíbrio mental para a condução da vida. Aí as nossas manifestações emotivas estão sendo assim avassaladoras. Os desejos, os sentimentos, eu desejo isso, os sentimentos de culpa, o sentimento de perda. Está assim, a criatura humana está assim. E tudo isso, olha, sendo depositado nas nossas energias imortais. Sendo depositado em nossas energias imortais. E o que é que vai acontecer? Vai desorganizar, vai degenerar. Que se tornam os traumas energéticos. Nós estamos vendo aí a onda enorme de reencarnantes trazendo os processos reencarnatórios marcados por desorganizações congênitas, de ordem psíquica, de ordem física. Vocês já observaram o número gigantesco que se encontra aí chegando em nossos meios de autistas? É por acaso? Não. Quem são esses nossos irmãos autistas? Quem são? Somos nós de ontem, que hoje estamos chegando para a reeducação através da reencarnação, trazendo nas nossas bagagens os nossos traumas energéticos mal resolvidos. E que precisam. E o que é que papai e mamãe têm a ver? Muito! Porque a reencarnação só ocorre no seio daqueles que nos permite, que nos agrega. Então, quem é pai hoje pode ter sido irmão de ontem e vice-versa, e assim vai. Então, papai e mamãe têm participação, às vezes foi até coadjuvante, ou adjuvante naquele trauma energético do ontem. E hoje está aí para o quê? Para reconciliar, para ponderar, para reeducá-lo, para a tolerância, exercitar a tolerância, a renúncia. Esse é um grande mecanismo. Então, quando nós falamos desse cuidar do corpo e cuidar do espírito, nós precisamos buscar, antes de tudo, os valores espirituais. E esses valores espirituais, eles nos chegam, de uma maneira ou de outra, nas várias manifestações, que é quando nós encontramos as doenças kármicas, as doenças ocasionais, as doenças crônicas, as doenças raras. Tudo isso desemboca no corpo físico. O que são doenças kármicas? O que são? Se eu não tiver consciência da imortalidade da alma, isso aqui não vai existir. Como é que eu explico uma criancinha que chega
no presente momento, com 4 anos, 5 anos, senta num piano e dá um concerto. Quantas criancinhas chegam, está aí, olha, 6 anos, 7 anos, falando em cálculo matemático, maravilhosamente bem. E onde eles tiram isso? Aí nós vamos para a psicanálise e diz, é o inconsciente, que eu costumo, com todo respeito, dizer, é o inconsciente que sai tudo que não entrou. Porque se é o inconsciente, como é que isso entrou? Como é que ele adquiriu isso? Onde é que está? Agora, na hora que eu conheço o princípio, a fundamentação e a proposta da doutrina espírita dentro dos princípios reencarnatórios, eu encontro resposta. Eu encontro resposta. É o caso das doenças kármicas. As doenças kármicas não são mais nem menos do que os nossos traumas energéticos do ontem, mal resolvidos. Por isso é que nós precisamos aprender nos ensinos do Cristo a grande oportunidade da virtude do perdão. Perdoar sempre. É como Pedro chega, diante do mestre, todo melindrado, todo doído. Porque no seio familiar, os familiares dele, ele dizia que ele era um maluco, que ele era um louco acompanhando um outro louco que era o Cristo. E aquilo lhe ofende profundamente. E quando ele chega para a reunião dos discípulos, o Cristo percebe que ele trazia ali a angústia dessa decepção. E o ampara e ao mesmo tempo questiona. Paulo deixa ele à vontade e ele se dirige ao mestre perguntando, quantas vezes se deveria perdoar alguém? Se 7 vezes. E o Cristo responde o quê? Não 7 vezes, perdoa 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoa indefinidamente. Quando nós aprendemos a perdoar, nós liberamos manchas emocionais, manchas de tristeza, manchas de angústias, de ansiedade. Por quê? Porque nós sabemos de que algo está a nos reforçar, a nos restaurar, que são os ensinos do Cristo. E, consequentemente, olha, essas doenças kármicas não irão nos acompanhar vindo afora, como nós estamos vendo aí as pessoas portadoras de patologias das mais variadas ordens. As doenças ocasionais são exatamente essas doenças que de uma hora para outra surgem. As viroses. Nós tivemos em 2020 uma doença ocasional marcante que o povo, a humanidade não aprendeu. Ao contrário, se comprometeu mais ainda. É o livre-arbítrio de cada um. É o livre-arbítrio. Uma grande oportunidade para o mundo dar a resposta, exercitar a solidariedade, exercitar a tolerância, exercitar o respeito, exercitar o perdão. Mas no momento que estava a angústia de todo mundo não entrar naquele momento de que perde o ar, todo mundo só pensava nisso. Se começar a perder o ar, todo cuidado. Era assim. Todo mundo, todos nós. E aí todo mundo virou o que? Santinhos, anjinhos. A coisa passou, a volúpia da arrogância e da empáfia da vaidade restaurou-se em nós e com mais veemência. Então, essas doenças ocasionais, elas nos chegam pelas nossas fraquezas. Quando nós estamos falando aqui de viroses, dessas contaminações bacterianas, não é nem menos, pessoal,
do que o nosso estado debilitado espiritual. O espírito, em sua plenitude, ele não é assolado, salvo se ele tiver compromissos carnais. Mas se ele não tem, jamais ele vai ser assolado. O vírus é doença de mundo inferior. Já basta dizer o quê? São parasitários. E isso diz tudo. E nessas atitudes nossas, da impertinência, do não saber perdoar, do procurar criar sempre confusão, como nós andamos sempre criando, é que as coisas se perpetuam em nossas energias e refletem no nosso corpo como as doenças crônicas. Estamos vivendo mais. Estamos. E poderemos viver muito mais ainda e bem. As doenças infecto-contagiosas, olha, caíram, porque hoje tem o controle, o recurso do arsenal medicamentoso, e isso equilibra. Exato. Então estamos vivendo. Aí vem as doenças crônicas, cardiopatias, diabetes, e aí vai. E aí vai. Artrite reumatoide, aí vai. Por quê? Nós estamos vivendo mais, que não estamos nos cuidando como devemos. Estamos tendo o alargamento de viver a plenitude da vida física, cometendo os nossos desatinos, nossos abusos, desenvolvendo vícios, ações, eu digo que deletérias mesmo contra o nosso patrimônio físico. Nós estamos tendo por causa da nossa imperfeição moral. E aí onde nós vamos ter aí as doenças raras acometendo as pessoas em determinados momentos do seu estado psíquico, né? Porque tudo isso vai ocorrer dentro de uma demanda de um mecanismo psíquico, neuroendócrino, imunológico. Quando nós falamos psíquico, que é o ser que pensa, é o espírito, então ele está agindo no seu psique. Quando o espírito age no seu psique, ele está agindo sobre as suas energias imortais, que se reflete aonde? No seu estado neural de corpo físico. Esse estado neural, olha, se o pensamento é bom, ele vai promover a liberação de boas substâncias. Mas se o pensamento é contrário, ele vai desenvolver substâncias que vai agredir o nosso organismo. Os cortisóis da vida, né? As adrenalinas em excesso. Às vezes é fulminante. Isso o quê? Esse mecanismo, olha, neural, endócrino. O que são as diabetes, se não mais nem menos, essas desorganizações que nós estamos gerando com a modernidade? Está aí. E que se reflete no nosso corpo físico. O imunológico fica enfraquecido e nós nunca vimos tanta doença imunológica como nós estamos vendo agora. Tudo agora é doença autoimune. Quando vai ver, o que é autoimune? O imunológico do indivíduo combatendo o seu próprio órgão. O que é isso? E onde vem? Das nossas cargas emocionais adversas. E é por isso, pessoal, olha, que nós precisamos buscar conhecer para poder prevenir essas causas do adoecimento. Como? Insegurança obsessiva. O que é essa insegurança obsessiva, pessoal? A obsessão, ação constrangedora de alguém que desenvolve sobre outro. Nós pensamos em obsessão só de espírito para encarnado? Não tem não, minha gente. A obsessão, ela é de um modo geral, pode ser de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado entre encarnado. Daí, nós estamos vendo as pessoas, matou por amor. Que amor infame é este? Que amor infame?
Não está vendo? Isso é um processo obsessivo. Não pode ser meu, não pode ser minha, não é de ninguém. É assim, peraí, para. Nós estamos nesse patamar. Nós vamos observar que isso, essa atitude, nos tranquiliza porque desorganiza nossas energias. Ansiedade inexplicável. Para quê? Eu costumo sempre dizer às pessoas em ansiedade, quando se apresentar, com todo respeito, pelo amor de Deus, quando se apresentar qualquer situação indevida, tenha um pouquinho de humildade. Que às vezes falta humildade para chegar assim, vou contar até 10. Pronto. Conta até 10, pelo amor de Deus, e você vai ver que respira fundo, 2. Quando chegar em 10, já mudou alguma coisa. Mas não quero fazer. Eu quero bate pronto, eu quero agora bate e volta. Então vai levando, vai desenvolver ansiedades inexplicáveis. E essas ansiedades inexplicáveis atingem em cheio toda a nossa desorganização. Olha outra coisinha aqui que é causa de adoecimento. O hábito sistemático de queixas improdutivas. Minha gente, tem gente que vive de se queixar. São aquelas que chegam ao ponto de me ajudem, mas não tiram meus problemas. É assim. Tudo é uma queixa. Tudo está ruim. Isso vai levar a um lugar desagradável. Nós precisamos ter essa consciência. Olha, hábito sistemático de queixas improdutivas. É improdutiva mesmo, porque não edifica nada. Ao contrário, só faz degradar. Outra situação de causa para adoecimento, olha, a indisposição de conviver com os diferentes. Minha gente, respeite a vontade de quem quer que seja. Fulano tem lá o gosto dele. É dele. Eu é que não vou adotar. Respeito, ouviu, fulano? Siga você que eu vou seguir o meu. É assim. Mas não sair. Não, fulano, você tem que ser, você tem que fazer o que eu faço. Pelo amor de Deus. Isso se torna intolerante. E isso gera situações de adversidade. Deixa lá quem quer que seja tocar no seu livre-arbítrio. Agora, eu posso ajudar, não? Porque às vezes a pessoa pode sim. Como, por exemplo, em vez de querer interferir, passe exemplo. É a melhor forma de ensinar. Vale muito mais do que milhares de palavras. Exemplo, exemplo, exemplo. Mas não, nós queremos o quê? Transformar as criaturas. Ninguém vai transformar ninguém. Ninguém. Deus que é Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso que nós ouvimos a vezes, por que Deus deixou que acontecesse isso? Deus não deixou que acontecesse isso. Quando são as coisas escabrosas, né? Não. É o homem que não soube dar direcionamento aos seus atributos da inteligência, do seu livre-arbítrio e da sua vontade. E Deus respeita. Para quê? Para que ele se reeduque. Porque se Deus chegar, peraí, não faça isso não, meu filho, está errado. Que sentido teria nós aqui? Marionete de Deus? Nós somos filhos de Deus, mas não marionetes de Deus. Por isso que Ele nos respeita profundamente. E quando Ele nos dotou dos atributos, foi para nós sabermos decidir, acatar, avaliar, levar sempre para o melhor. Aí está o nosso crescimento constante. Outra, a inveja do sucesso ali, como isso incomoda. Você viu o carro que fulano comprou? A casa de Iracema, você viu que luxo? Onde ele adquiriu tanto dinheiro para comprar aquele carro? Ainda vem a maledicência, né? Das conjecturas. Ninguém olha e diz assim, fulano adquiriu, com muito suor,
muita luta, sábado, domingo, de madrugada, aproveitou, jovem, foi à luta, isso, edificou, e agora está tirando o proveito daquilo que ele faz jus. Ninguém olha assim, não. Sempre, onde ele adquiriu isso tudo? Parem com isso. Não leva a lugar nenhum, só leva a comprometimento e a adoecimento. Nós vamos ver, olha, outra situação, a decisão de não perdoar. Quem não perdoa jamais será perdoado. Já dizia Paulo, perdão é a grande misericórdia que nós exercemos para com alguém e recebemos do Criador. Saber perdoar, porque ele soube perdoar. Quando ele é tocado, pela misericórdia de Ananias, que ele ia buscar para o sacrifício, e que ele adoece, ele é tomado pelas suas desorganizações emocionais, psíquicas. De quem é que ele vai receber o amparo? De Ananias. E é onde ele conclui, quando Ananias faz a imposição das mãos sobre ele, e que ele mesmo nos seus relatos, na sua carta aos Coríntios, diz que foi como se duas escamas caíssem dos seus olhos, e ele diante dele viu aquele que ele ia buscar para poder executar. Era Ananias. E ele aí faz a reflexão. Todo mundo, porque Paulo foi acometido, tocado pela aparição de Jesus no caminho de Damasco. O Cristo, quando aparece ele, Saulo, 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 porque me persegue, ele toca. Mas o que vai tocar é a partir daí o ato de Ananias, e ele diz: como é que pode? Todo mundo fala mal dessa doutrina, desse Cristo, mas olha o que ele ensina. Aquele que eu vinha buscar para trucidar é que me amparou em nome desse Cristo, que é onde ele se torna aí seguidor do Cristo a partir daí. E Paulo era doutor da lei, um homem altamente inteligente. Não era simplesmente um fenômeno que ia tocar em Paulo, não. Foram as suas elucubrações de entender realmente o que é perdoar. E ali diante dele, ele compreendeu a doação que Ananias estava a lhe dar como um perdão de todas as suas ofensas aos cristãos. E ele então vai profundamente para as suas reflexões, e ele tem como perdoar o lema de vida. Paulo passa a ter o lema do perdão como a grande marcha em sua caminhada. Nós vamos observar outra coisa que traz adoecimento, a inconformação perante as perdas. Ai, meu Deus do céu, a perda de alguma coisa. Como as pessoas do bem material, como as pessoas se amofinam, como as pessoas se depauperam, como as pessoas vê tudo arrasado. A perda do ente querido, que ninguém perde ninguém, pelo amor de Deus. Ninguém. Morreu, não perdeu não, mudou, transformou-se, está lá, às vezes mais do que nunca presente em nossas vidas, que nós não podemos imaginar. Então, essa inconformação perante as perdas é outra causa de doenças. Quantos estão entediados, injuriados, angustiados, e entram no processo depressivo por isso aqui? Entram feio. Nós vamos ver, pessoal, que dentro de toda essa situação, essas causas de adoecimento, nós precisamos refletir para que possamos melhorar a qualidade das nossas atitudes, que será exatamente, o mecanismo de prevenção. Como é que nós podemos evitar toda essa situação do adoecimento? Nos prevenindo. E como é que nós nos prevenimos? Mudando as nossas atitudes. Mudar atitude significa ter a coragem de mergulhar, no lamaçal profundo das nossas individualidades, e remover o lodo.
né? Fazer a higienização que precisa do nosso estado de consciência com os ensinos moralizadores de Jesus, sendo a grande tônica da nossa renovação. Que é como Cristo nos diz, fazer ao próximo que gostaria que o próximo nos fizesse. E nós, então, precisamos ter isso como lema, como determinação, como rota, para que nós possamos melhorar o próprio contexto da vida. A vida está muito amarga, pessoal. A vida está muito em nevoeiro por causa das nossas condições desequilibradas mentalmente, pela consequência moral a desejar de cada um de nós. Por tudo isso que nós aqui acabamos de ver. E para que nós possamos encerrar, né, é necessário que essa mudança de atitude nos leve a evitar esses adoecimentos. Consequentemente, nós iremos cuidar do espírito, que vai se refletir no corpo físico. Aí passa a ser não cuidar do corpo, mas cuidar do espírito e, consequentemente, do corpo físico. E se torna isso aqui, olha, uma iluminação interior. Essa iluminação interior é o mergulho no mundo íntimo do nosso âmago, da nossa individualidade, e sabemos que somos capazes para poder transformar os nossos momentos. É um estado de consciência despertada pela verdade. Nós precisamos conhecer, não essa verdade bizonha, mas aquela verdade que enfrenta a realidade das nossas vidas em qualquer momento da humanidade. Nós precisamos, olha, ter a determinação de que esse ato de iluminar-se interiormente leva a criatura a encontrar a verdade e adquire o brilho interior, olha, de cuidar do corpo e do espírito, de cuidar do espírito e cuidar do corpo é o essencial. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo nos envolva agora e sempre. Muita paz. Obrigado. A nossa sincera gratidão, Antônio, por esta palestra profunda e que eu estava vendo aqui na internet, o pessoal falando, palestra muito bem fundamentada. Eu fico aqui vendo aqui no Instagram os comentários. Então, nós estamos te agradecendo também. Está escutando, Antônio? Está ouvindo? Pessoal do Instagram. Olha aqui, ó. Eu estava vendo aqui agora. Então, gente, após aí a nossa palestra, nos despedimos do pessoal do Insta e vamos iniciar o nosso passe. Que não dá para a gente ficar no Instagram, porque tocamos músicas e músicas têm direitos autorais. Todos nós Isso. precisamos Então, vamos falar com Deus. iniciar com a nossa música.